Se tiver, estende uma de suas mãos. A gente quer te entregar uma cartilha, nós queremos te conhecer. Todo mundo é da casa, glória a Deus por isso, sejam bem-vindos. Vamos para cima. Isaías capítulo 33, versículo 15 e 16. Minha voz se foi antes de eu pregar. Aleluia. Quem achou, vai dando um glória a Deus, vai dizendo amém. Isaías capítulo 33, a partir do versículo 15, diz assim: o que anda em justiça e o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para ouvir falar mal de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Verso 16 diz assim: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: comida de profeta. Não, fala com fé, você está sem fé. Fala para o seu irmão aí: comida de profeta. Amém, amém. Alguns estão com fé, outros estão pensativos no que isso quer dizer. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós temos visto o mover do Senhor de forma sobrenatural a cada dia. E nessa noite não tem sido diferente. O Senhor se faz presente nessa casa. Está a manifestar o seu poder e o teu fluir. E nós queremos pedir que o Senhor continue achando liberdade no nosso meio. Que o Senhor continue achando desejo no nosso coração de buscar cada vez mais e experimentarmos mais do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A nossa vida, ela é feita de fases. Obrigado, Elton. Café restaura a voz. Não. A nossa vida é feita de fases. E tudo que se move por meio de um combustível. E quando me refiro a esse combustível, eu estou falando da vida. Quer seja nós precisamos nos alimentar. Quer seja os animais, tudo que está vivo precisa ser alimentado. Assim concluímos que o alimento, ele é suscetível a cada tipo, a cada espécie, a cada pessoa. Não adianta você virar com um pé de couve, um pé de alface, e virar para um leão e falar: hoje eu te trouxe uma refeição muito especial. Tenho para você um pé de alface. Não vai rolar. Porque não é o alimento que condiz com a sua espécie, não é um alimento que condiz com ele. E quando nós olhamos para Jesus a ministrar em toda a sua Bíblia, nós vemos que no Sermão da Montanha, Jesus relata alguns anseios físicos. E Jesus encerra o seu sermão dizendo assim: ora, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Jesus começa a mostrar a importância da busca de um alimento espiritual, de uma busca que não tem a ver somente com o corpo físico. E quando ele quer dizer buscar em primeiro lugar o reino dos céus, ele está falando de uma ligação, ele está falando de um lugar, ele está falando de um ambiente. Jesus está falando de algo que tem a ver com a nossa essência. Está falando do nosso habitar natural. E quando nós olhamos para isso, Jesus começa a mostrar essa importância de nos alimentarmos com um alimento condizente àquilo que nós somos. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos seres celestiais.
A Bíblia fala que nós somos peregrinos sobre a face dessa terra. A Bíblia fala que nós estamos aqui de passagem, mas que a nossa morada é o céu. E quando nós olhamos para isso, a gente precisa entender que se eu não me alimentar condizente àquilo que eu sou, vai dar ruim, não vai ficar bom. Existem alguns alimentos que têm a capacidade de promover em nós capacidade física, alimentos que vão alimentar o nosso físico. Mas eu quero te mostrar que existem alguns alimentos que são espirituais, que a nossa parte espiritual precisa ser alimentada, para que nós possamos enfrentar e estar forte a nossa fé. E dentro disso o profeta Isaías, ele vem trazendo para nós uma menção. Ele vem dizendo: olha, tem pão e tem água. Profeta é aquele que ouve de Deus. Profeta é aquele que recebe de Deus e ele ministra e fala ao povo. É uma espécie de porta-voz do Eterno. Mas a Bíblia, ela nos chama para também sermos mensageiros do Evangelho de Cristo. A Bíblia nos chama a ser profetas desse tempo. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho do reino de Deus a toda criatura. Nós também somos convidados e convocados a ser profetas do Senhor, a falar algo da parte de Deus e transmitir à sua igreja e ao povo do Senhor. E o profeta Isaías, profeta messiânico, conhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, não porque ele era maior em poder e em graça, mas é aquele que recebeu mais revelações acerca de Jesus, é aquele que tem o maior conteúdo escrito no Antigo Testamento, o profeta Isaías. E esse profeta, um homem de Deus, um homem que recebeu revelações de Jesus, o Cristo, da vinda do Messias, ele vem dizendo que a comida do profeta é pão e água. Ele vem dizendo: olha, se atentem para que você se alimente conforme a sua necessidade. É sobre isso que eu quero falar. Quando nós olhamos para toda a Bíblia está o tempo todo falando de pão. Existem 390 versículos na Bíblia falando de pão. O pão é algo tão comum na nossa cultura. O pão é algo tão comum sobre a face da terra, que em Angola, uma das coisas que eles mais comem é pão. O pão lá é diferente do nosso pão francês. Lá chama matabichá. Tomar café da manhã chama matabichá, que é matar o bicho da barriga. E aí você chega em alguém, ele fala: já matabichou? Você fala: vamos matabichá, vamos comer. E eles, o pão deles é um pão diferente, é um pão mais denso. O pão francês é mais gostoso. E lá não tem esse pão. Mas o pão é algo comum. Qualquer lugar que você vai tem pão. O pão se tornou comum sobre a face da terra. E no Evangelho de João, nós vamos Jesus fazendo uma comparação com o maná de Deus, aquilo que desceu do deserto com o seu povo. Ele vem dizendo: olha, vocês experimentaram do maná, mas existe algo melhor, existe o pão vivo que desceu do céu. Jesus começa a dizer: olha, vocês estão acostumados com essas coisas, mas chegará o dia que vocês experimentarão do pão vivo que desceu do céu. Então pão é comum na nossa cultura, é comum em outros povos. É difícil você estar num local que não tem pão. Talvez não igual ao nosso, mas tem pão. E quando a Bíblia fala de água, a água tem um simbolismo na Bíblia muito forte. A Bíblia fala lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. No princípio nós já vemos menção da água. A água representa vida, a bênção de Deus, sinal, favor. A Bíblia fala, ora, que Deus abriria as janelas do céu e derramariam chuvas, bênçãos sem medidas. Fala que Deus dá a chuva seródica. A água fala de uma capacidade de ter vida. Sem água, sem vida. Quando fala assim, olha, vamos comprar um terreno, uma das primeiras coisas que nós perguntamos é: tem água? Tem água sobre esse local? Porque sem água não tem plantio, sem água não tem cultivo, sem água não tem vida. E Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água que eu lhes der, fluirão do seu ventre rios de água viva. A água, ao mesmo tempo que tem esse simbolismo do Espírito, essa capacidade de representar a movimentação do Espírito, ela também fala de uma representatividade do caos, do poder. Nós vemos que muitas das vezes as maiores tragédias que acontecem por meio de água, ou é muita chuva que se derrama, ou barragem se rompe. E quando a água desce, ela tem um poder destrutivo. Deus recriou e refez por meio de um dilúvio. As águas desciam, mas também brotava da terra. A Bíblia fala que quando a nação de Israel estava saindo do Egito, estavam fugindo de Faraó, a Bíblia fala que ao passar pelo mar, o mar se abre, o povo da nação de Israel passa, mas quando vem o povo do Egito, o mar se fecha e assim liquida todos os inimigos. E quando nós analisamos isso, eu fiquei pensando nesse texto. Eu falei, gente, tem alguma coisa no pão e na água, tem algo a mais nisso. Existe algo a mais quando a Bíblia fala de pão e de água. Jesus multiplicou o pão de diversas vezes para mostrar o poder de Deus, para mostrar que todas as vezes que alguém tiver fome e Jesus estiver presente na casa, o pão será multiplicado e a fome será saciada. Ninguém tem fome aonde Jesus está. E dentro disso, eu comecei a pensar onde que na Bíblia está falando de pão e água. Tem várias vezes, mas Deus me levou a falar do profeta Elias. Quando você abrir sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 10 e 11, diz assim: então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou-lhe e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. O capítulo 17 de Reis inicia com o aparecimento místico do profeta Elias. O profeta Elias, ele não vem falando que ele nasceu, vem falando no capítulo 17 da aparição do profeta Elias. E o profeta Elias, ele profetiza contra a casa de Acabe. Ele diz: não vai chover sobre a face da terra. E depois disso, o Senhor traz uma palavra para ele, fala: olha, vai ao ribeiro de Querite e fica lá por um tempo, porque lá eu irei de te sustentar. E a Bíblia fala que ele era suprido de pão e água. E quando ele se dirige à mulher de Serepta, ele vira para ela e fala assim: ei, traz pão e traz água. E toda vez que eu lia esse texto, eu pensava: por quê? Traz pão e traz água. Será que não tinha mais nada além disso?
Mas na verdade ele estava mostrando para ela: essa é a comida do profeta, traz pão e traz água. E a Bíblia fala que traz pão e traz água, ele come, ele fica ali por mais um tempo, e o filho daquela viúva morre. E ao ser ressuscitado pelo profeta, Deus traz uma nova direção. Agora vai, se apresenta a Acabe, porque é chegado o tempo. Você já parou para pensar que a gente precisa ser alimentado espiritualmente? E muitas das vezes a nossa máxima ou a nossa temática é achar que o alimento espiritual ele é algo que ele flui somente do altar. Nós não entendemos que o alimento espiritual ele é aquele alimento que ele vem da parte de Deus. É Deus que traz esse alimento espiritual. E a igreja precisa entender urgentemente, compreender que os seus profetas, que o povo que está na casa, precisa se alimentar com comida de profeta. Precisa se alimentar do pão e da água que Jesus oferece. Essa palavra nos mostra que é uma atribuição da igreja promover vida. Porque quando a igreja está suprida de pão e de água, ela consegue ser sal da terra, ela consegue ser luz do mundo, ela consegue fazer com que Jesus seja visto. Elias, depois que ele come pão e água, ele renova suas forças. Mas a gente vê que muitas das vezes nós estamos negando comer o banquete que nos é oferecido. Talvez por achar que pão e água é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer. Mas não tem como viver uma vida espiritual sem se alimentar daquilo que é espiritual. Não tem como caminhar debaixo daquilo que Deus quer fazer sem experimentar. E aí, em 1 Reis, no capítulo 18, ele se esconde por um tempo na cidade de Serepta, come pão e água na casa da viúva. E Deus manda ele voltar, se apresenta para Acabe, porque vai começar um novo tempo. Talvez o que você precisa nessa noite é comer pão e água. Porque a nossa vida é feita de fases em fases. Talvez o desânimo só veio porque está faltando comer comida de profeta. Talvez o cansaço só veio porque está faltando se alimentar de um alimento que é espiritual. Daquilo que não supre só o físico, mas daquilo que nos transforma de dentro para fora. Ele se apresenta a Acabe. Elias declara que não choveria. Ele tinha liberado uma palavra. Sabe como que palavras se cumprem quando você libera? Quando você está suprido de pão e água. Quando você está cheio do alimento que vem do céu. Quando você está cheio de uma carga que vem de Deus. E quando você está cheio das coisas do céu, você libera uma palavra. E essa palavra declarada se torna uma realidade. Quando nós olhamos o nome Abadias, é aquele que supre. E a Bíblia fala que quando Elias declarou que não choveria mais, que ficaria um período sem chover, e nesse primeiro momento ele desce para o ribeiro, e ele fica ali até a fonte do ribeiro secar. E a Bíblia fala que os corvos vinham alimentar com pão e com carne. Você já parou para pensar? Se não estava chovendo, se não estava chovendo, não tem vida. Não tinha trigo para colher, não tinha animais para matar. De onde que vinha o pão e a carne? Quando a situação estiver difícil, quando você não souber de onde virá,
Deus proverá aquilo que é necessário para a sua vida. Deus traz à existência aquilo que não existe para suprir os profetas da casa. Deus faz brotar pão e carne para levar para o seu profeta, para dizer: eu te sustento, mesmo que não haja chuva, mesmo que não haja colheita, eu te sustento, eu sou sobre a sua vida. Agora preste atenção. Quando Deus manda Elias voltar e se apresentar a Acabe, Elias se encontra com Obadias no meio do caminho. E ele diz: Obadias, vai lá, avisa Acabe que eu vou me apresentar a ele. Obadias fala para ele: eu tenho escondido 100 profetas. Cavei uma cova, coloquei 50 numa cova e 50 em outra cova, e eu estou alimentando esses profetas a pão e água. Não há nada melhor do que se alimentar com o alimento que vem do céu, com aquilo que não tem capacidade de alimentar somente o físico, mas aquilo que nos transforma. A igreja precisa se posicionar e buscar cada vez mais um alimento espiritual, buscar ser alimentado com as coisas do céu. Nós precisamos entender que existem verdadeiros profetas, existem homens e mulheres que querem fazer com que o evangelho do reino seja estabelecido sobre a face da terra. Pessoas que não têm comido outro alimento a não ser pão e água. A fraqueza da igreja hoje não é se alimentar daquilo que vem de Deus. A gente está tateando em tantos lugares, a gente está vagueando por tantos lugares, buscando tantas coisas e não focando naquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Não nos alimentando do sobrenatural, não nos alimentamos de gastar tempo com Deus. O nosso alimento é pão e água, é jejum e oração. É dizer: Senhor, fala sobre a minha vida. Quantas vezes não nos sentimos como Elias, querendo fugir no dia mau? Quantas vezes a gente fala assim: vou desanimar, vou parar, está difícil. E nessa noite eu quero que você entenda: toda vez que você pensar em parar, pensar em desanimar, você olhar para as lutas e falar: olha, as lutas estão grandes, estão maiores, está faltando pão e água na sua vida, está faltando alimento espiritual, está faltando buscar o Senhor e falar: Senhor, me alimenta, não desse alimento que supre somente o corpo físico, mas Senhor, supre o meu espiritual. E a Bíblia fala que Elias não só foge para debaixo de um zimbro, mas debaixo daquele zimbro ele dorme. O zimbro muitas das vezes para nós é estar aqui dentro da igreja. Talvez a igreja tenha sido o maior refúgio para a gente entrar debaixo dela, e estamos ali dormindo. Mas a palavra do Senhor diz que veio o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor veio e acordou o profeta e falou: ei, come pão e água, porque a sua caminhada ainda é longa. Você que está cansado, desanimado, seja renovado. Come pão e água, que a caminhada ainda é longe. Deus tem muito para fazer na sua vida. A gente precisa buscar, sabe, um alimento espiritual. Nós queremos muito, cada vez mais, fluir naquilo que Deus quer fazer. Mas para isso nós precisamos alimentar de um alimento que é certo para a gente. É verdade que o pão e água para Elias, que Elias pediu para a viúva, era uma prova para ver se ela entendia quem ele era. Quando ele chega diante dela e fala assim: olha, traz para mim pão e água. Ele está dizendo para ela assim: ei, eu sou profeta, e porque eu sou profeta, traga alimento de profeta. Ela estava provendo para ele um alimento que era espiritual.
É verdade que o pão e a água que Obadias deu aos profetas, que ele escondeu debaixo de uma caverna por um período de 3 anos. Quando a mulher vê Eliseu chegar, ele fala assim: pão e água. O pão e a água que o Senhor supre, Ele nos alimenta não só o físico. Nós temos uma necessidade de ser alimentados espiritualmente, gente. E esse alimento espiritual não tem a ver com estar num culto, mas em prestar um culto. Tem a ver não somente em estar num ambiente, mas fazer parte desse ambiente. Olha para você ver o que Jesus disse em João capítulo 6, no verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João no capítulo 4, no verso 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Em João no capítulo 7, no verso 37 e 38, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe o que Jesus está dizendo? A partir de você, você dará água para outros beber. A partir de você, outros beberão de rios de água viva. Quando ele fala: olha, aquele que comer do meu pão nunca mais terá fome. E ele fala assim: Jesus é o pão. Quando você prega Jesus, quando você fala de Jesus, quando Jesus é visto na sua vida, você está alimentando outros, dizendo: ei, se alimente aqui desse pão, beba dessa água que é Jesus, beba desse pão, alimente. Ei, Jesus quer fazer sobre a sua vida. Ele quer ver você fluir. Ele quer ver a água fluir. Ele quer ver o pão fluir através da sua vida. Se coloque sobre os seus pés.